Isso. Bom dia, a paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe nesta manhã o seu dia. Que Deus possa falar contigo nesta manhã. Nós estamos mais uma vez aqui para vos transmitir uma porção da palavra do Senhor, que nesta manhã nós estaremos efetuando a escola bíblica dominical. Mas antes de nós começarmos a nossa escola bíblica dominical, nós gostaríamos de orarmos. E aonde você estiver, eu te convido a orar juntamente comigo nesta manhã. Vamos orar um pouquinho? Senhor nosso Deus, damos graças ao Senhor, ó Pai, nesta manhã, pela oportunidade que o Senhor nos concede, meu Deus, de poder falarmos um pouco da Tua palavra, Senhor. Deus, vem estender as Tuas mãos de misericórdia, de compaixão sobre as nossas vidas, Senhor. Venha nos guardar, venha nos preservar debaixo das Tuas mãos. Venha nos dar força, sabedoria, graça para enfrentarmos a situação e o momento no qual nós estamos vivendo. Pai, seja conosco, que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos direcione. Pai, nesta manhã, adentra este lar, que nesta manhã está nos vendo, Senhor, que a Tua presença seja sobre cada família. Pai, é no nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Abre só a cortina um pouco, porque tá muito escuro. Aí você não tá aparecendo. Não apareceu? Não, tá bom agora. Melhorou. Melhorou. Aí. Melhorou? Aí tá bom. Tava muito preto. Ficou bom? Porque a Ana Laura disse que estava o presbítero Valdomiro, não estava dando para ver. Estava muito escuro. Então, demos uma aberturinha um pouco na janela, aqui na porta, na cortina, para ficar melhor. Meus irmãos, nesta manhã, a nossa lição é a lição de número 3. Ela vai trazer como tema o Supremo Bom Pastor. E a nossa revista, ela vai nos dar alguns hinos sugeridos para que nós possamos, nesta manhã, louvar ao Senhor. Eu gostaria de convidar você, antes de nós entrarmos na nossa lição, como nós temos o costume, que nós fazemos um pouco o inverso hoje. Nós vamos louvar, nós vamos louvar, e depois então nós estaremos dando entrada na nossa lição de manhã. É o hino de número 141. Hino de número 141. Nós vamos louvar. Eu quero pedir a Ana Laura que ela louve aí. Vocês não estão vendo, mas ela está aí, sempre ajudando nós que estamos aqui na Escola Bíblica Dominical. Os professores têm sido de grande valia nesses dias para cada um de nós. Então vamos lá, vamos louvar. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por minha ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir. Descanso e paz me faz sentir. Doce é a minho teu querer. Gozo me traz
te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão. Posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu. Lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Saudade, né? É uma saudade que creio eu que está muito em breve de se findar. Logo, logo nós estaremos novamente todos juntos, reunidos no templo para aprendermos da tua palavra. Como nós havíamos dito, a lição nesta manhã traz como título O Supremo Bom Pastor. O texto áureo está no livro de Salmo, o Salmo de número 23 e o seu verso de número 1, onde diz da seguinte maneira: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A verdade aplicada é: Cristo, nosso bom pastor, deu sua vida por nós, supre todas as nossas necessidades. Está conosco em todo o tempo. Antes de nós prosseguirmos, eu escrevi algo aqui. Antigamente, há muito tempo atrás, quando nós íamos em alguns lares, algumas visitas, era de costumeiro nós chegarmos em alguns lugares e encontrarmos a Bíblia aberta. E sempre nos chamava a atenção que a Bíblia estava aberta em 2 salmos, geralmente. Ou era no Salmo de número 23, ou era no Salmo de número 91. Eu escrevi aqui que não adianta ter só a Bíblia, ou ter a Bíblia aberta nesses salmos, e não ter o Senhor como seu Salvador. Então faz-se de suma importância para você
ter o Senhor como seu Salvador também. E o objetivo da lição é apresentar as características do bom pastor. O autor vai nos mostrar quais são as características de um bom pastor. Eu quero vos chamar a atenção que lá no 3 o autor faz uma lição. O autor vai falar sobre um mercenário, o qual o apóstolo João, no seu evangelho, no capítulo 10, Jesus Cristo vai falar sobre o bom pastor e o mercenário. Mas isso é lá para o capítulo 3 da nossa lição. O segundo objetivo é expor a necessidade da ovelha. O pastor, ele tem que conhecer a necessidade da sua ovelha. E Davi, ele vai nos mostrar nesses 6 versículos deste Salmo de número 23, o salmista Davi vai expressar a necessidade também que as ovelhas têm. Destacar a necessidade de conhecermos o bom pastor, que eu disse a vocês, que é lá no tópico 3. Mas o texto de referência, como já dissemos, é o Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor. Me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Senhor. Ainda eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A felicidade de termos o Senhor como o nosso pastor. Vire a página, vamos lá para a página de número 18. A introdução desta lição vai nos dizer assim: nesta lição estudaremos o Salmo 23. A relação entre o pastor e sua ovelha, isto é, a relação entre o Senhor e aqueles que são seus discípulos. A relação entre o Senhor e aqueles que são seus discípulos. Vamos para o tópico primeiro, para nós ganharmos tempo, porque a hora se avança e nós não queremos ser cansativo a nenhum de vocês que estão nos vendo nesta manhã. Vamos para o tópico primeiro. Eu vou pedir a ajuda da Ana Laura para que ela possa nos ajudar nesta lição também. O termo pastor indica uma relação muito íntima e pessoal, pois o pastor vive com suas ovelhas, de dia conduzindo as pastagens, de noite procurando as pastagens. Davi, por meio deste saltério, compara-o a um pastor, enunciando as suas ações. Nada melhor do que um pastor para falar sobre ovelhas. Quando ele vai escrever, quando ele está cantando, ou quando ele está proferindo este salmo de número 23, Davi tem toda a propriedade para falar acerca de ovelhas. Pois a palavra do Senhor vai nos dizer que este é um dos ofícios de Davi. Vale nós lembrarmos que quando Samuel chega à casa de Jessé, e quando Jessé faz passar todos os seus filhos diante de Samuel, e Deus com uma negativa diante de Samuel, dizendo que não era nenhum daqueles filhos. Então Samuel vai fazer uma pergunta para Jessé.
acerca dos mancebos. Acabaram-se os mancebos? E Jessé vai dizer, não, há um lá no campo. E quem era esse que estava cuidando das ovelhas malhadas? Era Davi. Davi estava cuidando das ovelhas malhadas do seu pai. Então Samuel diz, manda chamá-lo. Nós não nos assentaremos antes que ele chegue aqui. Davi estava cuidando das ovelhas. Davi estava protegendo as ovelhas. Davi estava aguardando aquelas ovelhas. Esta era a função do pastor, guardar. A função do pastor era estar junto com as suas ovelhas. Não é a ovelha que guarda as ovelhas. Olha que interessante, que a ovelha não guarda o pastor, mas o pastor guarda as suas ovelhas. E é tão interessante porque a palavra do Senhor vai dizer que ele conhece as suas ovelhas pelo seu nome. Que maravilha! Deus conhece tanto a mim como a você pelo seu nome. E nesta manhã ele nos chama pelo nome, porque ele conhece as suas ovelhas. Então, uma das funções do pastor é junto às ovelhas. Agora, quero abrir um parênteses nesta palavra. Eu quero chamar a sua atenção para esse período que já não é mais um período de quarentena, mas é um período de dificuldade. E agora eu quero chamar a sua atenção para a situação que nós estamos passando. Como nos faz falta? Como essa ausência está fazendo falta não só para nós que somos pastor, mas também para as ovelhas. Como isso faz falta? Mas, como já dissemos, temos certeza. Temos junto. Então Davi adora o Senhor por meio desse saltério e ele vai comparar as ações de um pastor. Ele vai dar algumas comparações. Primeiro, 1:1. Descanso nos momentos de perigo. Davi afirma que o seu pastor o faz deitar em verdes pastos. Deitar significa repousar, descansar. Portanto, no presente saltério está demonstrada a fidelidade do pastor às suas ovelhas, pois, diferentemente do mercenário, não as abandona nos momentos de perigo e as conduz a um lugar de descanso. Só para aí do descanso. Então é obrigação do pastor. Olha o que Davi está dizendo. Que demonstrada a fidelidade do pastor às suas ovelhas, pois diferente do mercenário, ele não abandona nos momentos de perigo, conduz ela ao descanso. Estou conduzindo as ovelhas, ele vai à frente ou vai atrás, mas ele conduzindo as ovelhas, quando ele vê o perigo, a visão dele é ampla. Vale nos lembrar que a ovelha ela tem certas dificuldades para enxergar. Mas a dificuldade, o pastor não tem essa dificuldade. Ele vendo a dificuldade, com certeza, ele não vai levar a ovelha por certo caminho que vai levar ela à morte. Então, o pastor tem esta obrigação, podemos dizer. A iniciativa do pastor é levar ela para longe dos perigos. Mostrar a ela o amanhã. Pode continuar. Nesse sentido, Davi tem plena convicção de que o melhor a fazer nos momentos de perigo é descansar no Senhor. Em diversos textos bíblicos, podemos perceber que o Senhor trabalha em prol daqueles que o servem. Davi, ao falar de verdes pastos, revigora as forças. Assim aprendemos. Primeiro, os perigos são reais. Segundo, o nosso pastor nos faz repousar em segurança.
Terceiro, o nosso pastor nos fortalece. Olha o que diz o Salmo 4 e o seu verso de número 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Só tu, Senhor, nos fazes em segurança. Davi estava falando de um pastor. Davi tinha convicção daquilo que estava falando acerca deste pastor, a segurança. Olha só, o pastor, ele nosso pastor nos faz repousar em segurança. O nosso pastor fortalece. Quantos que não têm esse pastor ainda na sua vida? Davi está falando de um Deus que é criador dos céus, criador da terra, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. Este é o pastor. Este é aquele que dá vida pelas suas ovelhas. Davi está falando deste pastor. Continuamos mais um pouco o 1-2. O salmista declara que o Supremo Pastor lhe concede refrigério para sua alma. Ele renova as forças. Não estão as emoções e os pensamentos. O perigo, os perigos no decorrer da vida podem ser externos e internos. Os externos afetam nosso corpo e os internos nossa mente, afastando-nos de Deus e de seus propósitos. Quantos laços familiares e amizades foram rompidos em decorrências de ações com a alma atribulada? Nesse sentido, aprendemos que o nosso pastor é aquele que refrigera a alma, ou seja, o que retira, afasta as nossas impurezas, conduzindo-nos para o caminho correto, e por isso devemos descansar nele. O pastor Israel Maia escreveu: em sua oração sacerdotal, Jesus mostra que o ser humano habita num mundo perverso, mas o seu pedido não foi para que o Pai retirasse os seus discípulos do mundo, mas para que os livrasse do mal. A palavra de Deus afirma que o Senhor guardará e protegerá também a nossa alma. Refrigério para a alma atribulada. O salmista, no Salmo de número 42, ele vai falar sobre a alma. Por que te abates, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Nessa manhã, você precisa responder para isso. Como está a sua alma? Como está a minha alma? Como nós nos encontramos neste momento? Se nós temos o Senhor como nosso pastor, se nós temos esse Supremo Senhor como nosso pastor, eu quero dizer, Ele está nos conduzindo, Ele está nos guardando. A alma está contida as emoções e os pensamentos, os perigos enfrentados no decorrer da vida, pode ser externo ou interno. E ele vai dizer mais aqui de quantos perigos esse pastor já nos livrou, está nos livrando. Ele afasta dos nossos caminhos. Ele arranca os impedimentos, tudo aquilo que será obstáculo para que nós não sirvamos a Deus. Ele arranca os nossos caminhos. Eu me lembro de quando Cristo nos aceitou. Quantos eram os impedimentos para servirmos a Ele? Mas com o tempo, o Senhor foi lapidando, com o tempo o Senhor foi arrancando
aquilo que nos impedia, seja coisas grandes, ou pequenas, porque tem pessoas que com dificuldades são grandes para ele. Mas tem pessoas que uma pedrinha, um caroço, uma semente de uma laranja é um obstáculo para ele ou para ela servir a Deus. Mas a partir do momento que nós entregamos a nossa vida, a partir do momento que nós temos esse Senhor como nosso pastor, ele cuida das suas ovelhas. Ele vê os laços familiares e amizades foram rompidos em decorrência de ações com a alma atribulada. Quantos? A alma atribulada, ela nos leva a momentos importunos. Ela nos leva à aflição. Ela nos leva à angústia. Muitas vezes até mesmo ao desespero. Ou por que não dizer mais, a depressão. Quantos males que uma alma atribulada ela vem sobre a vida do Senhor. Então nós temos o Senhor como nosso pastor. Há um refrigério na nossa alma. Devemos tomar muito cuidado neste período que nós estamos. Nós encontramos pessoas que estão dizendo que não suportam mais. A partir do momento que nós não suportamos mais, igreja, você pode ter a certeza de uma coisa, não é eu que estou dizendo, é a palavra que diz. A partir do momento que nós não suportamos mais, com certeza, Deus vai nos dar um escape, Deus vai movimentar as águas. Deus vai agir o sobrenatural sobre a sua igreja. Confia no Senhor. Descansa no Senhor. Confia nele. A confiança da igreja ela tem que estar posta somente em Deus. A nossa confiança, a confiança da igreja, ela não está depositada em homens, mas a confiança ela está depositada em Deus. Sabe por que eu falo isso, igreja? Porque a Bíblia ela vai falar sobre José. E a Bíblia vai falar que lá no cárcere, Deus deu a José o privilégio do padeiro e do copeiro mor. A revelação que José trouxe àqueles homens se cumpriram. O copeiro iria estar diante de Faraó. Só que antes que o copeiro saísse daquela prisão, José faz um pedido a ele. Não se esqueça de mim quando você estiver diante de Faraó. Quero dizer que quando o copeiro está diante de Faraó, ele esquece de José. Só que nesta manhã eu quero ser boca de Deus para a tua vida. Deus não se esquece de você. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de mim. Deus não se esqueceu da sua igreja. Deus está trabalhando ao nosso favor. Deus está agindo. Entenda que este é um tempo que Deus preparou, que Deus reservou para que eu e você pudéssemos analisar e dar a importância para a sua igreja, para a unidade. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vamos continuar?
1:3. Presença nas horas mais. Após refletir sobre os perigos externos e internos, passa a análise da ação do seu pastor em face dos momentos mais difíceis da vida humana, o corredor da morte. Sabe-se que Davi passou por diversas vezes pelo vale da sombra e da morte. Saul, ao procurar matá-lo, não mediu esforços. Davi ressalta a presença do seu pastor na passagem pelo corredor da morte. É a incompleta fracasso ao findar o corredor da morte é a convicção de que Deus está ao nosso lado, ouvindo e amparando-nos nesse momento. Em outra ocasião, o salmista testemunhou que, ainda que estivesse com medo, contudo permaneceria confiando no Senhor. O Supremo Pastor está conosco todos os dias, inclusive quando passamos pelo corredor sombrio. O Salmo 56 e o verso 3 diz: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. A presença nas horas mais difíceis. É nessas horas que Ele esteja com nós nos momentos de bonança. Ele está conosco, como Ele mesmo disse, eis que estarei convosco. A consolação dos séculos. Ele está conosco todos os momentos. O Supremo Pastor está conosco todos os dias, inclusive quando passamos pelo corredor sombrio. Quantos momentos da nossa vida nós passamos por isso e Deus está conosco. Davi, irmão, se nós formos olhar, eu sou uma pessoa leiga, mas Davi, se nós formos analisar a sua biografia, quantos perigos Davi passou. Ele vai falar aqui, o autor da lição, pastor, comentarista dessa lição, vai falar sobre Saul. A indignação de Saul. O que eu acho tão interessante em Davi é quando as mulheres cantam acerca de Davi e acerca de Saul. A indignação que trouxe um ciúmes tão grande sobre a vida de Saul, do rei Saul. Entrou aquilo dentro do coração de Saul. E a partir daquele momento, Saul procurou de todas as formas acabar com a vida de Davi. Porque Saul sabia pós do que Deus tinha na vida daquele menino. Assim acontece na nossa vida. Assim acontece no dia a dia. Seja no mundo espiritual, seja na vida secular, acontece no dia a dia nosso. Quantos que já tentou tirar a sua vida? Quando eu falo de vida, eu falo da vida espiritual. Quantos tentaram apagar essa chama que está em você ou que está em mim? Mas Deus tinha um propósito e tem um propósito, tanto na minha vida como na sua vida.